Quem diria que a tese estapafúrdia de golpe do 8 de janeiro, protagonizado por senhorinhas rezando terços, ambulantes, donos de mercearia, seria derrubada por um ministro do Lula? É isso mesmo, entrevista à CNN para piorar. Vou mostrar o áudio aqui para vocês. Não dá para usar as imagens, né, por questões de direitos autorais, mas é mais do que o suficiente. E de lambuja, meio que sem querer, ele entregou que quem manda em Brasília hoje é Moscou, e colocou a culpa no Bolsonaro. E nesse caso, ele tem um pouquinho de culpa sim, mas é pro bem. Esse é o nosso tema principal de hoje. Assistam, tá? Porque esse governo transformou o Brasil em um verdadeiro circo de horrores. Antes, vamos tratar aqui de alguns temas secundários, começando pelo João Dória, que é pra lá de secundário, né? Ele deu uma entrevista, pessoal, ao UOL, e puxou o saco do Lula até não poder mais. É um liberal elogiando o Haddad como ministro da Economia, um cara que taxa até pensamento. Vocês veem, um sujeito que saiu um tempo atrás, antes do surgimento, né, com mais força do Jair Bolsonaro, na capa de revistas, sendo chamado de o anti-Lula. E agora está lá, não só puxando o saco do Lula, da sua política econômica retrógrada, mas também comparando o ex-presidiário com o Mandela. Não que eu morra de amores pelo ex-presidente da África do Sul, não, mas ele foi preso, obviamente, de maneira injusta, né? Uma coisa horrorosa, por racismo, apartheid. Ele, como presidente da África do Sul, foi péssimo. Por quê? Porque era um socialista, né? Mas como ser humano, uma pessoa que foi presa injustamente, passou décadas na cadeia sem nunca sequer ter cometido um crime. Já o Lula é um corrupto, condenado por unanimidade em 3 instâncias aqui no Brasil. E o Dória vai lá e diz que ele poderia ser o Mandela da América Latina, né? Pacificar, unir todos em torno da democracia. É um papelão do calça apertada, né? Mas ele não merece mais do que esses segundos aqui nesse canal, não. Vamos deixar o Dória para lá. Vamos falar agora do Fachin, não que ele mereça, né? Mas como isso repercute na vida de todo mundo, ele votou a favor da indenização de vítimas, né? A Oeste usou o termo certo, né? De mortos, mas a imprensa tradicional está usando o termo vítimas, né? De confrontos da polícia. Tá? E ele usou o exemplo de uma pessoa que morreu em 2015 durante uma operação de pacificação aqui no Rio de Janeiro, para ilustrar essa questão, né? Dando uma indenização de R$500 mil. O negócio é o seguinte, pessoal. Quando existe um confronto entre a força policial ou uma força militar contra traficantes, contra bandidos, é meio que inevitável, né, que as pessoas inocentes que estão por ali corram risco de vida. Né? Mas o que o Fachin sugere? Que não haja esse confronto, que a polícia, que o exército não tente impedir que os traficantes, né, que o crime organizado continue atuando? Não vamos aceitar aqui, né, não vamos partir para o confronto não, porque aí pessoas inocentes não vão morrer. Assim, é um pensamento daqueles, né, assim como do colega dele, do Barroso, de líder de DCE, de Faculdade de Filosofia. Né? E isso aí vai abrir uma brecha terrível, mais uma, né, que o STF vai deixar aí de presente para os brasileiros. Imaginem o que isso não vai gerar, tá? Daqui que você prove que a pessoa também era, também era um criminoso, né, que também era um traficante, que não tem nada de inocente, né, vai ser uma chuva de indenizações. Como foi na época da Comissão da Verdade, que Comissão da Verdade, sempre falo aqui, aquilo ali não teve absolutamente nada, né? Galera, é o seguinte, vamos lá, porque eu quero falar do desgoverno, tá? E é muita coisa. Como eu já falei aqui, venho repetindo sempre, todo dia tem um escândalo, a gente não tem um dia de paz. Hoje eu vou trazer 3 para vocês, tá? Já dá para pedir música. Primeiro, o Lula tá pedindo pro TCU que libere o piso para os orçamentos de saúde e educação no ano que vem. É tipo assim, procuração para gastar até não poder mais. Saúde. Só essa semana eu trouxe para vocês 2 escândalos horríveis, né? Um contrato aí de 180 milhões de reais com uma empresa que tem um funcionário e que tem como um dos sócios um ex-preso, né, por uma operação da Polícia Federal, não que seja problema isso, porque o presidente também né? E outro caso de um contrato de 84 milhões de reais, os medicamentos não foram entregues ainda, não tem autorização
da Anvisa, né? Na verdade, uma autorização especial para compra no exterior, né? Mas o remédio não tem autorização para ser produzido aqui no Brasil. A data limite é amanhã, dia 30, e até agora nada foi entregue. Então é uma zorra total, uma bagunça. Duvido muito que o Ministério da Educação seja diferente disso aí. E o Lula quer uma carta branca para gastar o quanto ele quiser. Né? Só que, como a gente tratou no primeiro vídeo de ontem, ele deve ter problemas aí com o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU, porque ele prometeu algumas coisas que não vai poder cumprir. Né? Então, vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa história. Espero, sinceramente, que ele não receba essa permissão, né, porque é muito fácil, né, você torrar dinheiro público, ou então torrar o dinheiro que acaba caindo, né, na sua conta e proveniente de mamata, né, ou de roubo, de corrupção, como foi o caso dele. Mas, enfim, é isso. Desequilíbrio, né, a gente está terminando aí um ano com 104 bilhões de déficit nas contas públicas, um recorde para primeiro ano de governo aqui no Brasil, mas, né, algumas mídias aí, né, alguns órgãos de imprensa noticiam que o IBGE divulgou dados oficiais de que o desemprego caiu a níveis não vistos desde 2014. IBGE, pô, pelo amor de Deus. Mas vamos lá. Vamos aqui para o tema principal, porque a coisa é muito, mas é muito grande. Primeiro, eu vou mostrar o áudio para vocês do 8 de janeiro. José Múcio, ministro da Defesa, falando com todas as letras. Não tinha como haver um golpe, porque todos os golpes da história, ele falou de maneira absoluta, né, sem exceção, é o exército, são as forças armadas sendo seguidas pelo povo. E as forças armadas, em momento algum, estiveram envolvidas nesse suposto golpe que teria sido praticado por senhorinhas, né, e por, de acordo com ele, palavras do José Múcio, pessoas que foram fazer turismo em Brasília, o que tem tudo a ver, né, com a nossa desconfiança de que aquelas pessoas que invadiram os órgãos, os prédios públicos, não eram as mesmas pessoas, em sua grande maioria, que estavam no acampamento na frente do quartel, né, foram pessoas que chegaram depois. Teve aquele pessoal que veio do Ceará, patrocinado por crime organizado também, que até agora não foi investigado, Deus sabe por quê, porque será, né? Mas enfim, escutem aí a fala do José Múcio, a gente vai comentar rápido, porque não tem mais o que dizer depois disso, e a gente vai conversar depois, galera, sobre a questão da Rússia. Vejam aí. Porque em todos os golpes que você vê na história, vão as Forças Armadas na frente e o povo vem apoiando atrás. O que foi que aconteceu em 8 de janeiro? Uma absoluta baderna, não é? Patrocinada por alguns irresponsáveis, não havia uma liderança, não havia uma palavra de ordem, era como se agências de turismo tivessem convocado desavisados para irem a Brasília para fazer aquele quebra-quebra. Não havia um líder, não há um responsável. Você repara isso que foi condenado agora a 17 anos, o perfil dele, quem é aquele cidadão? Esses outros que estão na fila, quem são eles? São figuras que quiseram ir a Brasília. Eu tive com algum, quer dizer, assisti alguns deles lá naquela noite, eram pessoas sem a menor expressão, me desculpem. Lá haviam senhoras, haviam pessoas jovens. As senhoras que queriam visitar o Planalto foram lá fazer quebra-quebra como se pudesse mudar o resultado das eleições. Agora, não se viu uma nota de nenhum comando militar. Bom, eu acho que depois disso, né, do ministro da Defesa do Lula falar isso aí, o que resta? Né? Das duas, uma, ele vai ser demitido, ou então, né, se existir um mínimo de justiça no Brasil, todas as pessoas vão ter seus processos ali engavetados. Porque se a acusação é de golpe, né, que na prática é um crime impossível, como ele próprio disse aí de maneira diferente, né? Então não tem como você condenar o dono da mercearia a 17 anos de cadeia por um crime que ele não poderia jamais cometer. Então tá aí. Vamos deixar, de repente a gente joga aí, faz um debate entre o Múcio e, né, o todo-poderoso lá do STF e vê o que eles decidem. Né? De repente a gente pode fazer isso. Agora vamos falar da questão aqui, que ficou meio escanteada na entrevista, né? Mas que a gente vai trazer aqui para vocês com prioridade, porque é muito grave, galera. É muito grave. Durante a entrevista, o Múcio disse que o governo alemão abordou o Brasil querendo comprar determinada munição que o Brasil tem de sobra, estocada, e que está em desuso por nossas forças armadas. E aí o governo teria dito, beleza, então, se a gente não está usando isso aqui, vocês querem comprar, tranquilo, vamos vender. Ele não explicou como a Rússia ficou sabendo
dessa negociação. Entrou na jogada e ameaçou Brasília. Disse o seguinte, olha só, se vocês concretizarem essa venda de munição, eu vou cortar o fornecimento de fertilizantes que a gente tem acordado com o Brasil. E quem fechou o fornecimento foi o Bolsonaro, naquela viagem que ele fez à Rússia antes do início da guerra da Ucrânia. Vocês lembram que foi uma polêmica, né? Bolsonaro vai visitar Putin, o ditador. Hoje em dia o Lula está lá lambendo a bola, as duas bolas do Putin, e é aquele silêncio, destaque pouquíssimo, né? Mas aí vocês percebem a influência externa no Brasil. A soberania do Brasil não é mais nem ameaçada, é dilapidada, pessoal. Porque se você permite que uma nação estrangeira, por conta de fertilizante, te impeça de fazer concretizar essa venda, isso aí é interferência externa ou não é? Na política, interferência externa na política externa do Brasil. Que ao menos o Kremlin tivesse chegado e falado, beleza, vocês querem vender isso para a Alemanha? Ao invés disso, vendam para a gente. Pelo mesmo preço. O preço que a Alemanha está oferecendo, a gente compra aqui. Seria errado? Seria, mas seria menos danoso, né? Por quê? A grana entraria, né? A grana entraria e a questão moral, eles que se virem com ela, com a comunidade internacional, por estar fornecendo munição para a Rússia. Agora, o Kremlin chegar aqui, vocês não vão vender isso, né? Que é teu, brasileiro. Isso aí é teu, tá parado, tu não vai usar, tu vai ter prejuízo com isso. Mas você não vai vender isso, porque senão eu paro de fornecer fertilizante para vocês. Aquele fertilizante que foi tão criticado pela esquerda, pelo governo Lula, pelo Lula, né? E hoje é a situação, agora se torna aí uma peça tão importante nesse tabuleiro geopolítico aí. É isso, tá, galera? Foi a isso que nós fomos reduzidos. Tá? Ameaça de corte de fornecimento de fertilizante, né, impede que o Brasil faça venda de munição para a Alemanha. Tá? E qual o interesse da Rússia nessa história? A Alemanha faz parte da OTAN. Né? A Alemanha está apoiando a Ucrânia nessa questão da invasão russa e provavelmente eles temem que essa munição acabe sendo usada, fornecida pela Alemanha para a Ucrânia e sendo usada contra soldados russos. Né? É isso. Como a gente já vem alertando aqui há muito tempo, o Lula, não é nem que ele esteja sentado no colo do Putin e do Xi Jinping, não. Ele está com a boca, né, em um saco. Não é saco de ninguém, não, é saco de supermercado, tá? E a mão fazendo carinho, né? Vocês imaginem aonde? O Brasil, que sempre teve uma posição de neutralidade nesses conflitos internacionais, agora o Lula escolheu um lado, jogou a gente nesse lado, e a sorte do Brasil é que o presidente dos Estados Unidos é aquele fanfarrão senil. Porque se fosse qualquer outro, podia ser até o Barack Obama, que na verdade é quem está por trás ali do Joe Biden, né? Mas o Biden ainda tem um pouquinho de autonomia. Se não fosse o Biden, olha, as sanções já teriam chegado. Tá? Deus queira que ano que vem os republicanos vençam essas eleições com o Donald Trump ou com outro candidato que venha pelos republicanos. Espero que seja o Trump. Né? E aí a gente acaba com essa bagunça. Tá? A gente vai sofrer um pouquinho com sanções, mas depois a gente recupera. Um forte abraço, a gente se vê por aí.